Qual foi o momento? Tudo bem, eu mesmo farei para você. No início da pandemia eu tinha um cisto crescendo na mão. Era tão doloroso que não podia baixar a mão abaixo do peito ou seria uma agonia. Entretanto, como sou extremamente vulnerável, não pude ir ao hospital, pois o local estava em bloqueio e completamente cheio de casos de covardia. Só me deram antibióticos que nada fizeram. Então, uma noite, eu finalmente tinha tido o suficiente. Eu já tinha retirado 6 no ano passado. Então sabia o que era o acordo. Acordei às 2 da manhã com dores indescritíveis. Disse, que se lixe, e desenterrei a coisa com uma pinça esterilizada, uma faca cirúrgica e um monte de toalhas de cozinha para limpar o sangue. Fê-lo enquanto observava a WrestleMania porque era a única coisa ligada às 2 da manhã. No dia seguinte chamei meu médico porque agora eu tinha um buraco perfeitamente circular na mão. Mas não era profundo o suficiente para pontos. Apenas aconselhei que eu me remendasse com alguns gessos e ela enviou alguns antibióticos mais específicos para minha casa. Ela mencionou que o corte parecia muito bem feito e o cisto foi completamente removido. Então achei isso muito legal. 3/10, só por poder dizer que operei a mim mesmo e não causei mais complicações. 8 anos de idade. Estava implorando aos meus pais que me ensinassem a andar de bicicleta por mais de 1 ano. Talvez até 2. Eu me senti como o último dos meus amigos a aprender e foi embaraçoso. Finalmente entrei na caixa de ferramentas do meu pai que provavelmente pesava tanto quanto eu e tentei cerca de uma dúzia de ferramentas até que consegui descobrir como tirar minhas pequenas rodas de treinamento cor-de-rosa. Passei as semanas seguintes sem parar ensinando a mim mesmo como andar de bicicleta com zero ajuda. Fiz uma grande confusão várias vezes. Ninguém notou ou se importou, exceto meus amigos que estavam entusiasmados quando eu finalmente me enrolei em 2 rodas. Tenho 30 anos agora e estranhamente acho que este é um momento crucial da minha vida. Parece insignificante, mas sentir o poder da autossuficiência aos 8 anos foi bastante drogado e realmente construiu minha confiança. Eu tinha um projeto de grupo na faculdade, no qual meu grupo se desfez completamente. Faltaram reuniões. Faltaram prazos. Nunca foram entregues. No dia em que nos reuníamos para combinar todas as nossas partes em um único relatório, ninguém apareceu. Nem mesmo enviou as partes por e-mail. Acontece que todos eles planejaram escrever suas partes naquele dia, um dia antes do seu vencimento. Eles não tinham nada. E agora nem sequer iam tentar. Então, que se lixe. Eu mesmo fiz tudo isso. Tiraram todos os nomes deles. Acrescentaram nossa cadeia de e-mails como um apêndice. Foi só quando eu estava apresentando em frente à classe solo que eles perceberam o que aconteceu. Logo no primeiro dia após minha segunda cirurgia de coração aberto, eu tinha 6 anos de idade, sentado no chão da cozinha brincando com minhas rodas quentes, e percebi que tinha que usar o banheiro. Depois de ficar semanas no hospital, fui ensinado que tinha que ser muito cuidadoso. Fui dosado com morfina e não podia sentir que meu externo, que havia sido cerrado ao meio, ainda estava sarando. Chamei minha mãe para vir me buscar e me ajudar a ir ao banheiro. Sem resposta, eu liguei novamente. Nada. Obviamente, não estou mijando nas calças. Sou uma garota crescida. Caramba. Então eu me empurrei com muito cuidado e andei sem ajuda pela primeira vez desde a minha cirurgia. Assustei minha mãe e ela estava super desculpada por não poder me ouvir chamar. Eu estava trabalhando em suporte técnico para uma empresa, ganhando $12 por hora, fazendo testes internos pré-alfa em um novo produto. Descobri a causa raiz do maior problema para impedir que o produto funcionasse corretamente, o que, na época, estava ameaçando o lançamento do produto. Eu disse ao engenheiro responsável. Ele me ignorou. Mais tarde, em uma reunião com todas as mãos quando o problema estava sendo discutido, eu trouxe minhas descobertas novamente à tona na presença de todos os envolvidos, incluindo a gerência. O engenheiro disse: vá buscar um diploma de engenharia e depois me diga como fazer meu trabalho. Coincidentemente, esse dia foi o último dia de inscrições abertas para o próximo semestre na minha universidade local. Deixei meu emprego, tirei os empréstimos estudantis e de lá fui para a escola em tempo integral. Agora eu tenho um diploma de engenharia elétrica e um salário de 6 dígitos fazendo automação de fábrica com empresas como Tesla no meu currículo. Nunca tive tempo de voltar e dizer àquele cara como fazer seu trabalho. Eu tinha uma consulta no dentista para que me retirassem um dente podre. Eu apareci, falei com o dentista,
Ela me anestesiou com um anestésico local e me colocou com seu alicate. Ela arrancou, e puxou, e arrancou mais um pouco. Nada aconteceu. Vale a pena mencionar que ela era muito pequena, talvez 1,80 metros. Ela disse que iria ver se conseguiria encontrar um colega mais forte. Sem problemas, disse eu. Deixe-me tentar. Ok. Então ela colocou o alicate de volta no meu dente e eu murmurei e babei. Você tem certeza absoluta de que é o certo? Sim, disse ela. Então eu peguei cuidadosamente o alicate quando ela soltou o aperto. Ela deu outra olhada na minha boca para garantir que eles estivessem agarrando o dente correto. E acenou com a cabeça. Eu puxei como um inferno e meu dente saiu. Ela até me deu um desconto de 10% em minha conta. Não é super loucura, mas aos 25 anos de idade, eu estava economizando para um carro há anos. Eu estava morando com meus pais e meu pai tinha me dito que se eu economizasse $2.000 ele me ajudaria a conseguir um carro. Eu economizava facilmente, mas toda vez que pedia para ir procurar um carro, meu pai me dizia que eu precisava provar que podia ficar com aquele dinheiro. O que, claro, eu não podia porque ele estava me fazendo pagar minhas contas médicas e despesas médicas. Quero dizer, é justo que eu seja um adulto, mas eu só ganhava 8,50 por hora na época. Por volta dessa hora, meu irmão mais novo se formou no colegial. Meu pai e meus tios se uniram, compraram, e não lhe deram nenhum cordão de ligação com uma velha van. Eu estava lívido. Então eu arrastei meu pai para uma concessionária e comprei meu primeiro carro. Fiz um empréstimo e tudo mais. Meu pai sempre tinha tentado me enganar quando eu era criança. Mas eu já não era mais uma criança. Eu tinha 25 anos, pelo amor de Deus. Ela estava chateada porque não queria que eu ficasse endividado, mas louco por isso. Agora eu tenho 31 anos. No meu segundo carro que comprei novinho em folha. E tenho muito crédito porque meu irmão conseguiu um carro de graça e eu queria maltratar meu pai. Vai ser pequeno e não sei se serve. Mas, a professora tinha chocolate quente para os alunos. O que ela diria às pessoas que deixava todos comerem um pouco? O mal é que na realidade ela só deixava que seus alunos favoritos tivessem algum e dizia ativamente não a um pequeno grupo seleto de crianças. Era claro que ela não gostava. Eu era uma dessas favoritas, mas escolhi ativamente não ter nenhuma. Um dia, uma criança perguntou se eles poderiam ter algum e ela decidiu gritar com a criança, traga você mesmo algum. Então eu gosto da espertinha que decidi se ela não vai dividir do que eu vou e no dia seguinte eu trouxe algumas bolsas de coco quente e dividi com as crianças que eu sabia que ela não gostava. A outra coco não foi dada a ninguém depois desse evento. Quando eu era criança, me disseram que não chegaria à equipe da escola secundária. Eu cheguei. Disseram-me que minha vida no beisebol acabaria ali. Não acabou. Então, como calouro da faculdade, me disseram que este era o fim da linha do beisebol. Não era. Sei que algumas pessoas ficam desanimadas com a negatividade, mas às vezes ela constrói um chip tão grande em seu ombro que você não tem outra opção senão carregar o fardo e usá-lo como um distintivo de honra. Um amigo e eu fomos a um concerto no antigo estádio Gillette. Era o caos saindo de lá. Nós mudamos talvez 50 em mais de uma hora. Então, saí do carro e dei uma olhada em volta. Havia algumas cercas temporárias e pensamos que se o abalroássemos com o carro, ela abriria outro conduto para chegar rapidamente à saída. Na época, eu estava dirigindo este Ford velho de merda e não me importei muito com o que aconteceu com ele. Então, voltei para o carro. Disse ao meu amigo, você está pronto? E dirigi direto para a cerca. Ele disse facilmente. Começamos nosso próprio caminho até a saída e estávamos na estrada em 10 minutos. Havia literalmente um caminho de carros atrás de mim uma vez que eu tirei a cerca para fora. Voltamos para a casa de meu amigo. Fomos dormir e eu inspecionei o carro quando me levantei no dia seguinte. Os únicos danos ao carro foram 2 pequenos arranhões no para-choque dianteiro, que se somaram aos inúmeros outros arranhões já lá existentes. O 1010 iria bater uma cerca com meu carro novamente. Passando por uma depressão severa. 2 terapeutas horrivelmente maus. Um casal de pastores horríveis. Terrível fundamentalista. Finalmente eu disse que se lixe. Eu mesmo farei e consegui um emprego como zelador e me agarrei a ele por 2 anos só para poder provar a mim mesmo que podia ficar com algo. Enquanto eu estava lá, um repórter que me conheceu me disse que eu deveria ir para a faculdade depois de ler uma nota humorística que escrevi sobre não aspirar. O vácuo quebrou. Assim o fiz. E eu era bom nisso. E embora eu tenha lutado com ansiedade e tomado um antidepressivo, nunca mais tive depressão severa. Isto acontece muito no trabalho. Eu trabalho na FedEx. Então movemos muitas caixas.
Eu não carrego mais reboques desde que recebi uma promoção, mas movo caixas especiais pelo prédio. As caixas que movemos podem ser qualquer coisa, desde um material corrosivo até uma estrutura de cama para um tapete. Temos 5 áreas para onde movemos essas caixas. Havia uma área que ninguém estava cobrindo por causa da quantidade de fluxo que ia para lá. Então olhei para todos ao meu redor não cobrindo. Desapontado por não fazerem seu trabalho. Tínhamos as pessoas, mas o cara que originalmente cobria as caixas saiu porque era muito difícil naquele dia, e eu me aproximei e cuidei disso. Ainda sou a única pessoa a cobri-lo. Vendo como cada vez que o deixo, todos tentam deixá-lo novamente. Puro sangue. Não. Eu não sei onde estão seus pacotes. Eu perco os meus lá também. Meu médico disse que se é depressão relacionada a hormônios não havia nada que você pudesse fazer sobre isso. Minha resposta: quero apostar, e escrevi e publiquei esta pesquisa. Não sou um especialista médico, apenas um cientista. Este foi um momento crucial para mim. Agora tento coisas que acredito que deveriam ser investigadas. Meu último trabalho é a revisão da literatura sobre alcoolismo e microflora intestinal. Fiz um infovídeo sobre isso. Acho que seus médicos malucos não entendem as implicações da microflora no vício. Isto foi depois de uma viagem a um consultório médico para que os pontos fossem removidos. Os pontos estavam no queixo devido a um acidente esportivo. Esta foi a primeira coisa na consulta da manhã para que eu pudesse chegar ao trabalho a tempo. Meu médico da atenção primária entra no consultório farejando e tossindo, pré-pandêmico, e parece realmente miserável. Enquanto ele está ocupado comigo, ele liga para sua secretaria para cancelar o resto de suas consultas para o dia. O cara parece realmente miserável. Ela está distraído e prestes a dar meia volta e ir para casa e rastejar na cama. Não penso muito mais sobre isso até depois do trabalho. Um amigo esportivo que estava lá pelo acidente diz: pensei que você estava tirando os pontos hoje. Um momento e um espelho mais tarde acontece que sim, alguns dos pontos ainda estão lá. O médico tinha cortado no nó, mas não os tirou todos. Haverá um atraso de alguns dias se eu marcar uma nova consulta. Os amigos observam que os pontos já estão apertados e vão deixar uma cicatriz do atraso. Então, depois de chegarem em casa naquela noite, eu digo para foder, esterilizar um implemento com uma chama e resolver o problema eu mesmo. Agora eu tenho o feito estúpido de ter removido pontos do meu próprio rosto. Um canivete suíço pode realmente resolver quase tudo. Não que isso importe, mas eu sou uma mulher. A esposa foi envolvida em um acidente com uma scooter. Ela acabou na emergência com um queixo rachado e alguns outros ferimentos leves. Ela teve muita sorte, considerando todas as coisas. O médico entrou e começou a limpar o queixo dela para preparar os pontos. Não era uma sala super bem iluminada. Metade das luzes estavam apagadas e havia muitas sombras. Então, quando ela começou a pegar seus instrumentos, perguntei se ela conseguia ver. Claro, ela me tranquilizou. Não sei por que metade das luzes estão apagadas, mas eu vou ficar bem. Enquanto eu via coser o rosto de minha esposa, ela se esgueirava e se aproximava muito, etc. Porque bem, era difícil de ver. Então eu disse: Frit, é o rosto da minha esposa e ela vai ter a melhor visibilidade disponível. Viro a lanterna do meu telefone, passo por cima e brilho bem no queixo da minha esposa. Ela parou de se agachar instantaneamente, me agradeceu e terminou em cerca de 10 minutos. A linha de esgoto sob nossa casa estava falhando porque havia se deteriorado. Tínhamos 3 estimativas: $2.750 para colocar um forro em parte, $3.250 para colocar um forro na maior parte, e $8.000 para escavá-lo, sob nossos pisos de madeira e ardósia, e substituir a corrida por PVC. Isso incluiu nenhum reparo nos pisos depois, apenas concreto sobre a abertura. Meu amigo me disse que eu mesmo poderia fazê-lo por menos de $1.000. Ele me emprestou seu martelo elétrico e uma serra que eu usava para cortar o concreto. Comecei às 16 de uma sexta-feira por volta desta época no ano passado. Montei um dossel atrás da porta dos fundos onde estava despejando todo o concreto e a sujeira que tinha cavado. Tinha nevado 2 dias antes, então ainda havia cerca de 6 de neve no chão. Cavei todo o cano, incluindo uma corrida até um velho dreno de banheiro que disparou para o lado e subiu pela parede. Finalmente estava no ponto no domingo ao meio-dia, onde coloquei uma rebarbadora angular no tubo e comecei a cortar o ponto de não retorno. Removi as linhas horizontais e verticais em ordem curta. Medi e cortei o novo PVC. Coloquei tudo a seco e verifiquei os níveis. Comecei a colar por volta das 3 da tarde. Tinha tudo amarrado de volta ao pôr do sol. Fui trabalhar no dia seguinte. Saí do trabalho e voltei a encher novamente a trincheira. Embrulhado até quarta-feira,
exceto para reajustar a dose que tive que esperar devido à ordem de retorno. Economizei $8.000. O que me fez economizar foi que havia uma pedra maciça colocada contra o cano onde a equipe de drenagem disse que a deterioração era. Acontece que aquela pedra tinha de alguma forma deformado o cano. Nenhum dano. Apenas um oval em vez de um círculo bem, a merda entupia ali mesmo. Se tivéssemos colocado um forro, o problema teria realmente acabado pior do que antes. Tudo dito, eu coloquei $800 em suprimentos e materiais, dei $100 ao meu amigo para o incentivo e me deixei usar suas ferramentas. Assim, coloquei 5 dias, mais outro para colocar azulejos, para economizar meu cifrão 7,1K e acabei com uma solução melhor do que eu teria tido.